Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui rapidamente para gravar-lhes mais um pão diário. Livro de Apocalipse, capítulo de número 4, João diz que tem uma visão. João diz que é arrebatado ao céu. E ele diz que está vendo, literalmente ele diz que está vendo. Porém ele usa uma terminologia que não adequa-se na sua literalidade, não adequa-se na sua totalidade com uma visão e uma experiência pessoal. Ele diz o seguinte: e eu vi semelhante. Gente, semelhante é uma expressão usual que nós usamos quando fizemos alegorias. João não está fazendo uma alegoria, João está vendo. Mas ele usa a expressão semelhante porque ele precisa dizer a nós outros o que ele está vendo de uma maneira e de um modo que nós entendamos. A grande questão é que o que ele está vendo no céu é tão infinitamente maior e melhor. O mundo invisível que ele está vendo, é invisível, mas ele está vendo pela fé, porque a fé me faz enxergar o invisível. Ele tenta mostrar visivelmente e ele faz a lei da associação. Então ele começa a dizer é semelhante. Ele não está vendo semelhante, ele está vendo propriamente dito. Ele está vendo exatamente o que está vendo, mas ele assemelha-o. E ele usa semelhante, a expressão semelhança, porque ele não acha nada aqui embaixo que realmente seja de fato, que expresse com exatidão o que ele está vendo lá em cima. É mais ou menos a ideia que o apóstolo Paulo falou, 1 Coríntios 2, 9 e 10, é lindo demais. Ele dizendo que tudo aquilo que os olhos não viram, tudo aquilo que os ouvidos não ouviram, o que não desceu ao coração humano é aquilo que Deus tem preparado para nós, para aqueles a quem Deus ama. Então isso aqui é lindo demais. Nada que os seus olhos vejam se compara com aquilo que os seus olhos ainda não viram. Vou repetir. Nada que os seus olhos vejam se compara com aquilo que os seus olhos ainda não viram. Por que dessa minha fala? Existem algumas perguntas e alguns questionamentos, e eu fui perguntado esses dias, por que Deus repugna e reprova tanto a idolatria? Existe uma linguagem que eu chamo de dependência e codependência, ok? Ou ação e reação atrelada a essa ação, que de uma maneira subjetiva relaciona-se, acarreta-se com outras coisas que são resultantes da mesma. Abrasileirando. O grande problema, por exemplo, Paulo diz que o adultério é um pecado terrível e é pecado para a morte, porque ele diz que os demais pecados são feitos fora do corpo, mas o adultério é realizado dentro do corpo. Então, além de ser um mandamento, um pecado contra o mandamento diretivo de Deus no decálogo, não adulterarás, é um pecado contra o corpo do indivíduo, é um pecado contra o corpo do indivíduo que esse cometeu o ato, ok? Ninguém adultera consigo mesmo. Então, são uma série de fatores que estão envoltos, estão correlacionados. Mais do que a dependência, é a codependência, aquilo que codepende daquilo que foi feito. Então o problema da idolatria é esse, ou um dos problemas é esse. A idolatria ela não é apenas o pecado em si, ela é um pecado que abre alas para outros pecados. É o que diz Salmos 42 e 7, um abismo chama outro abismo. Então ela pavimenta outros descaminhos. Por exemplo, o pecado da idolatria, além de ser um pecado diretivo, uma afronta diretiva ao grande Deus, é um pecado contra a fé, é um pecado que manifesta a incredulidade. Porque o que é Deus, gente? Você sabe quem é Deus? Deus é espírito, e espírito não se vê. Então eu tento materializar algo para que eu creia, um amuleto. Eu tento materializar algo a fim de que a minha fé seja incentivada naquilo que se vê. E eu não preciso ver para crer, a lá Tomé. Eu preciso crer para ver, a lá Abraão. Lembra lá de Romanos 4,17? Ele viu as coisas que não existiam como se já existisse, porque Deus chama a existência as coisas que ainda não existem. Então isso é fé. Então é um pecado contra a incredulidade. É um pecado contra a fidelidade, porque você está sendo infiel. É chamado de adultério espiritual. E então a idolatria é um pecado terrível por consequência disso tudo. A idolatria é um pecado terrível, por exemplo, também, porque a idolatria ela vai desvirtuar as pessoas, porque ela vai aparentar piedade. Então é um pecado da hipocrisia. Porque a idolatria, por exemplo, ela não é vulgarizada como adultério, como assassinato, como roubo. Pelo contrário, por muitos ela ainda é cultuada. E o indivíduo é extremamente pecador quando peca idolatricamente, mas é considerado religioso e santo.
Olha que terrível que é o pecado da idolatria. Por que o irmão está falando tudo sobre isso e o que isso tem a ver com Apocalipse capítulo 4, quando João diz que viu aqui ou que viu lá coisas que aqui no máximo assemelham-se? Porque todas as vezes que você tentar retratar o santo, você o abomina. Vou repetir, esse é o maior pecado da idolatria. Todas as vezes que você tentar retratar o santo, você o abomina. É por isso que Deus repugna a idolatria, porque você diminui. Quando você tenta retratar o santo, ele se torna abominável, ainda que era santo. O exemplo, a Virgem Maria, que foi Virgem Maria até o nascedouro de Jesus, Mateus 1,25, o texto é claro, específico, diz que ela não conheceu o seu marido José até que concebeu o Senhor Jesus. Depois ela teve uma relação marital, ela teve uma relação sexual abençoada, porque dentro do casamento é isso que o sexo é. O sexo é uma bênção, o sexo é ambíguo, ele é uma bênção dentro dos trâmites apresentados por Deus, fora disso ele é maldição. Então ele tem essa capacidade de ambiguidade, ele nunca está no campo neutro, ele é bênção, ele é maldição. Então, por exemplo, a Virgem Maria, que foi virgem até a concepção de Jesus, depois não foi mais, ok? Conheceu seu marido normalmente, e não há pecado nenhum nisso, ok? Ela foi santa, escolhida pelo Senhor para dar luz ao seu Salvador. Ela diz no seu cântico: quem me dera dar a honra, ter a honra de dar a luz ao meu Salvador. Se ela precisa de um Salvador, porque ela não pode salvar, é simples. Mas quando se pega aquilo que é santo e tenta se retratar, então é abominável. A figura, a pessoa da irmã Maria, mandamento de Maria, João 2,4, fazei tudo o que ele vos disser, é louvável e é santo. Mas a figura dela, ok, o retratar dela é profano, porque diminui e não tem nada a ver, não está nada relacionado com aquilo que de fato ela foi. Então é uma mentira ilusória, ovacionado, ok, ovacionada, que ao invés de ser proibida, coibida, ela é divulgada, promulgada e apregoada como verdade. Então olha que terrível. Tudo que você retrata sendo santo torna-se o quê? Profano. Então que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Entendamos os Salmos, por exemplo, 115, quando diz: eles têm olhos, mas não veem, têm olhos, têm boca, mas não falam, ok? Tem garganta, mas som algum não sai, não é possível ouvir nada que saia da sua voz. E os seus ouvidos, diz-nos a Bíblia, que dos seus ouvidos também não ouve, suas mãos não apalpam. E daí a Bíblia diz assim, ó: semelhante a eles tornam-se os que o fazem e os que o adoram. Então fica o meu conselho: não seja surdo, não seja cego, não seja mudo. Não faça e não caia naquilo que Paulo escreve aos Romanos: trocaram a glória do Deus invisível pela inglória de um pseudo e suposto Deus visível. Trocaram a glória do eterno por aquilo que é passageiro. Trocaram a glória honrando mais a criatura do que o Criador. Então é uma inversão, uma demolição, uma trivialidade. É terrível essas coisas. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Eu adoro um Deus que é Espírito. Aleluia, porque dentro de mim é um Espírito, que é o Espírito Santo, que me faz espiritual à medida que eu adoro Deus que é Espírito. Simples assim. Tudo que a gente faz, gente, é lutar contra essa materialização. Essa materialização que nos prende, essa materialização que nos mantém aqui. Aí tudo que a gente faz é querer livrar-se daqui para estar ali em espírito com Deus que é Espírito. Aí os indivíduos pegam o Deus que é Espírito e tentam fazê-lo material. Então, sinceramente, gente, é uma manifestação de ignorância que só o sangue de Jesus possa nos guardar para a glória do seu nome, tá bom? Então esse é só um pensamento. A criminalidade da idolatria, porque isso chega a ser um crime contra Deus, e de fato a pecaminosidade e manifestação da mesma. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Esse é só um pensamento, é mais um Pão Diário. Deixe seu like, inscreva-se no canal, seja abençoado para a glória de Deus. E vamos ao culto que está na hora, adorar o bom Deus, em espírito, porque Ele é Espírito. Deus abençoe em nome de Jesus.